Olá, hoje é quarta-feira, 7 de abril e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado disse que o Congresso Nacional vai fazer em breve uma reforma na Lei de Segurança Nacional. A norma, editada no regime militar, foi utilizada recentemente para prender ou indiciar tanto críticos como apoiadores do governo. Ações no Supremo Tribunal Federal questionam a constitucionalidade da lei. Na abertura do seminário online do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a modernização da Lei de Segurança Nacional. Para ele, a nova norma deve garantir a livre manifestação do pensamento e o direito de crítica, mas também precisa preservar o Estado democrático de direito. Quando se, a pretexto da livre manifestação do pensamento, o direito de crítica, a liberdade de imprensa, as liberdades públicas, se extrapola isso para poder se pedir, por exemplo, um regime de exceção, ou a revogação da Constituição, ou fechamento do Congresso, ou fechamento do Supremo Tribunal Federal, essas são situações, sejam de falas, sejam de ações, que precisam ser remediadas, precisa haver algum tipo de reação normativa, legislativa, judicial, à luz da Constituição, para que contenha esse tipo de arroubo, esse tipo de iniciativa. A lei está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal e foi usada recentemente para prender ou indiciar tanto apoiadores como críticos do governo federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que os deputados devem dar urgência ao assunto. A Câmara estará à disposição, pronta, para que na próxima semana nós já comecemos a discutir esse assunto com toda a altivez necessária, com um tempo mínimo para que o Legislativo produza e acomode os efeitos da lei que será aprovada no Congresso Nacional, não tem absoluta dúvida. O presidente do Senado também incluiu a Lei de Segurança Nacional no rol de temas que o Congresso precisa debater ao lado das ações na saúde e na economia. Ele defendeu a criação de uma renda mínima para combater os efeitos da pandemia. Hoje nós temos uma crise grave econômica que tem feito com que se aumente muito a miséria no Brasil. A fome bate à porta dos brasileiros. E é um tema que nós, presidente Arthur Lira, precisaremos tratar muito rapidamente para se garantir uma renda mínima cidadã às pessoas logo no pós-crise do coronavírus. E os senadores devem votar hoje a quebra de patentes de vacinas e também a criação de um programa no SUS para reduzir o sofrimento social gerado pelo isolamento. Também está na pauta de hoje o projeto que pune quem furar a fila da vacinação contra o coronavírus. Prisão de até 1 ano e meio para quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Isso está previsto em um dos 4 projetos de lei que tramitam em conjunto sobre esse assunto e podem ser votados nesta quarta-feira no plenário do Senado. É uma vergonha o que fazem, por isso a gente precisa chamar a atenção. Se vai resolver, não sei, eu quero que resolva, vamos colocar na lei, vai depender do judiciário, mas pelo menos nós vamos dizer para essa gente, escancarar para essa gente, para essa turma egoísta, que eles estão praticando um crime. Por mim é um crime mesmo hediondo, porque condena à morte muita gente que precisa. A gente precisava fazer alguma coisa, resolver agir por isso, mostrar para esses imorais, para esses egoístas que a gente vai ter lei para puni-los. Também está na ordem do dia a determinação que hospitais públicos ofereçam à população um programa para reduzir o sofrimento emocional gerado pelo isolamento social. No meu relatório, eu procurei ampliar, inclusive, esse público-alvo, porque, em verdade, não apenas as pessoas que puderam fazer o confinamento sofreram com as consequências dessa pandemia, mas também todos aqueles que se expuseram, que tiveram que manter as suas atividades consideradas essenciais por conta da pandemia. Outro projeto na pauta prevê a quebra de patentes de vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos de eficácia comprovada contra a Covid-19, enquanto durar o estado de emergência na saúde. O objetivo é produzir a vacina em grande escala em custos baixos, a população vacinada com rapidez. Estamos falando de milhões de doses. O Brasil poderia ajudar também os países pobres, como pede a OMC. Há mais de 100 países que nem sequer receberam a primeira dose. Estamos falando de 2,5 bilhões. A questão é humanitária, é salvar vidas.
Ainda podem ser votados projetos que tratam de estímulos à economia e da tarifa social de energia elétrica para consumidores de baixa renda. A sessão está marcada para 16h. Os senadores aprovaram nesta terça-feira a extensão do prazo para a entrega do imposto de renda deste ano e incluíram grupos prioritários para o recebimento das restituições. Os projetos ainda vão ser analisados pelos deputados. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda do ano base 2020 deve mudar de 30 de abril para 31 de julho, de acordo com o projeto de lei aprovado pelos senadores e que ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados. O cronograma de restituições continua o mesmo. A prorrogação é para que os brasileiros consigam preencher e enviar o documento, apesar de todas as restrições geradas pela Covid-19. Ainda que pudesse questionar a necessidade da proposição, já que a medida poderia ser adotada em caráter discricionário administrativamente pela Receita, entendemos que ela contribui para dar tranquilidade ao contribuinte neste momento tão conturbado em que vivemos. O fluxo que o governo terá que arcar com a prorrogação desses 90 dias significa 13,2 bilhões de reais. Todos nós sabemos as dificuldades que o governo já enfrenta na arrecadação de receitas e, sobretudo, para honrar os compromissos com as suas despesas. Despesas essas estimadas em mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais no orçamento que nós já aprovamos. O governo ainda não tem uma posição de sanção em relação a essa matéria, em função dos desdobramentos fiscais que estão ainda em avaliação pela equipe econômica do governo. O Senado modificou o texto da proposta, limitando o número de parcelas de imposto a pagar de 8 para 6 até o último dia útil de dezembro. Tudo isso foi feito para atender, pelo menos, um ponto de vista da União. Né? Eles foram taxativos, presidente, claro, reconheço já a emenda de mérito, ponto, né? Que prorrogar para janeiro e fevereiro retiraria do orçamento de 2021 um valor estimado em 2,6 bilhões, que será transferido para o orçamento de 2022. Os senadores aprovaram ainda a proposta que estabelece a prioridade no recebimento da restituição aos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança pública que ganhem até 10 salários mínimos, aos contribuintes que perderam o emprego em 2020 e estiverem desempregados na data final da entrega da declaração de rendimentos, e aos trabalhadores que foram afastados dos empregos no ano passado por causa de sequelas provocadas pela Covid-19. A inclusão da segurança pública, evidentemente, foi uma melhora, porque eles também estão expostos. Quando você declara um lockdown, é o homem da segurança pública, civil ou militar, que vai se indispor com a população para dizer, olha, não pode reunir, não pode ter festa, acaba com a festa. E para enfrentar a escassez de medicamentos usados na intubação de pacientes com Covid-19, um projeto de lei no Senado zera a alíquota de importação desses insumos. Medicamentos essenciais para a intubação de pacientes como sedativos, neurobloqueadores musculares e analgésicos estão na iminência de acabar. Com o aumento de casos de internações por causa da Covid-19, vários estados registraram escassez dessas medicações. O aumento no consumo, dado a quantidade de pacientes em chegada nas unidades de terapia intensiva e emergência do país, está fazendo com que essas medicações faltem em alguns locais. E não existe outra condição que consigamos manter nossos pacientes vivos sem a utilização de medicações que façam analgesia, que façam a sedação e os bloqueadores neuromusculares. Para ajudar na solução desse problema, o senador Randolfo Rodrigues apresentou um projeto que zera as alíquotas de importação dos insumos dos medicamentos utilizados na intubação de pacientes. Na justificativa do projeto, o senador alega que houve falha por parte do governo. Segundo ele, o governo federal não prorrogou a redução das alíquotas desses insumos e isso permitiu o desabastecimento. Ele lembra ainda que o Conselho Nacional de Saúde informou a possibilidade de falta de kits para intubação em agosto do ano passado.
Precisamos urgente dessas medicações nas terapias intensivas do país. A ausência dessas substâncias químicas nos traz um prejuízo inexorável na adaptação desses pacientes críticos e graves a ventilações mecânicas invasivas. 2 projetos que tramitam no Senado regulamentam a chamada educação em casa, o homeschooling. E em tempos de pandemia, cresce o número de famílias que optam por esse tipo de educação em casa. Uma pesquisa do Data Senado aponta isto. Você é a favor de educar crianças e adolescentes em casa? O chamado homeschooling é proibido no Brasil, mas uma realidade em muitos países, como Chile, Rússia, Reino Unido, Canadá e França. Com a pandemia, os jovens tiveram que ficar em casa e ter aulas online. Foi uma experiência forçada do que seria o homeschooling, só que nesse caso, ainda com a educação formal das escolas. Mas será que essa temporada de ensino em casa, na prática, mudou a forma como os brasileiros encaram esse tipo de educação? Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado em dezembro de 2020 mostra que alguma coisa mudou sim. 36% dos pais disseram que são a favor do direito de educar os filhos em casa. Em 2019, eram 20%, um aumento de 80% favorável ao homeschooling. Apesar de 55% dos entrevistados acharem que a qualidade do ensino vai piorar com a educação em casa, esse percentual é menor do que os 62% que responderam em 2019. A pesquisa também apurou que diminuiu o número daqueles que consideram o homeschooling prejudicial à socialização de crianças e adolescentes. Eram 64% em 2019 e 58% em 2020. Entre os entrevistados responsáveis por algum menor de 18 anos, 41% escolheriam educar os filhos em casa. Em 2019, esse número era de 30%. E por qual motivo as pessoas escolheriam o homeschooling? A maioria quer evitar o bullying nas escolas, 77%. Em segundo lugar, gostariam de aumentar a presença da família em casa, 63%. E também há os que querem atender melhor as necessidades individuais do filho, 53%. Também foram citadas questões de saúde, exposição à violência, influência ideológica da escola e exposição a drogas. E por que os pais não optariam pela educação em casa? A maioria, 69%, respondeu que pelo prejuízo à qualidade de ensino. Quase o mesmo percentual, 68%, consideram prejuízo à formação da criança. O terceiro motivo, citado por 66% dos entrevistados, é a falta de suporte pedagógico. No Brasil, o ensino em casa é proibido, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como pelo Código Penal, encarado como abandono intelectual de menor. 2 projetos em tramitação no Senado regulamentam essa modalidade de ensino e criam regras como avaliação periódica e obrigação de seguir o Currículo Nacional Comum. Como vimos pela pesquisa, esse é um assunto ainda bastante polêmico. O projeto parte de 2 princípios absolutamente equivocados. O primeiro, a concepção de que a figura do professor é absolutamente acessória, coadjuvante ou até mesmo desnecessária, uma vez que entende-se que um pai e uma mãe poderiam conduzir o processo educativo dos seus filhos, ainda que sem qualquer tipo de formação pedagógica. E um segundo aspecto que também nos parece muito grave é fazer com que essas crianças estejam dentro de casa, dentro desta redoma, como se houvesse uma espécie de proteção. Caso isso seja levado adiante, podemos ter consequências bastante drásticas em relação à autoestima dessas crianças e adolescentes. E isso pode acarretar em episódios depressivos, inclusive aumentando o risco de suicídios numa vida adulta. Ocorre que hoje, sem lei, nós estamos na pior situação para todos os envolvidos. Porque a educação domiciliar já é um fato no Brasil. A lei, portanto, daria ao mesmo tempo segurança jurídica àquelas famílias que desejam educar em casa, assim como também garantiria proteção social às crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social, de modo que não sejam vítimas de verdadeiros casos de abandono intelectual.
No Distrito Federal, o homeschooling já é realidade. Desde o início deste ano, a lei permite que as crianças estudem em casa, sem necessidade de matrícula em escolas. É a primeira decisão desse tipo no Brasil. A educação domiciliar é uma realidade em muitos países no mundo inteiro e é uma realidade que nós observamos que apresenta índices de excelência nos resultados educacionais em todos os países que a adotarem. Regulamentar isso apenas reforça esse protagonismo dos pais. Então, nós apoiamos. Na minha opinião, restringe o processo de socialização da criança, reduz os limites que essa criança tem e, sem dúvida, dificulta um processo mais amplo de integração. Por isso é que eu, particularmente, não sou favorável a essa ideia. Não sei se devido à minha formação de psiquiatra, eu sou francamente contrário à educação domiciliar. E eu acho que, para a formação do caráter da criança, para o fortalecimento da sua personalidade, é fundamental a convivência com outras crianças. E um projeto apresentado no Senado prevê usar os recursos recuperados pela Operação Lava Jato em ações de prevenção e combate ao coronavírus. Desde março de 2014, quando começaram as investigações da Operação Lava Jato, pelo menos 4 bilhões e 300 milhões de reais desviados em esquemas de corrupção foram devolvidos aos cofres públicos. E o total previsto para recuperação em multas, acordos de leniência e de delação é de quase 15 bilhões. Tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o Conselho Nacional de Justiça já expediram recomendações defendendo que os recursos sejam usados temporariamente para atender à crise sanitária. E é o que sugere também um projeto que aguarda votação no Senado. O texto estabelece que bens e recursos recuperados pelo Poder Público Federal em ações da Operação Lava Jato sejam destinados à prevenção e combate à pandemia de coronavírus. Os recursos poderão ser usados na esfera federal ou repassados a estados e municípios por meio de convênios. De acordo com a proposta apresentada pelo senador Confúcio Moura, a medida deverá valer enquanto durar a crise sanitária. Especialistas da área do direito dizem não ver impedimento jurídico para essa destinação. Nós devemos sempre observar que o Código Penal, em seu artigo 91, inciso 2º, a linha B, estabelece como um dos efeitos da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática de um fato criminoso. Mas alertam que é preciso, principalmente, acompanhar o uso dos recursos. Nós podemos, teoricamente, ter uma quantidade limitada de recursos que, se forem mal aplicados, não trarão nenhum bem à população. E também vamos nos lembrar que a função primordial histórica do legislativo, curiosamente, não é preparar leis, não é fazer leis, mas é autorizar gastos e arrecadação do próprio executivo, do próprio poder do Estado. Então, cabe sim ao Congresso, por suas duas casas, e o Senado compõe o Congresso Nacional, fazer o controle, verificar como esse dinheiro está sendo gasto e tomar as medidas adequadas caso encontre algum tipo de desvio. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.